Hoje vamos mergulhar em uma das revelações mais profundas das Escrituras Sagradas. As 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor não eram apenas mensagens para congregações do primeiro século, mas são advertências proféticas que ecoam com força sobrenatural em nossos dias. João estava exilado na ilha de Patmos quando recebeu do próprio Cristo ressurreto estas palavras que atravessam séculos e chegam até nós como um chamado urgente ao arrependimento, à vigilância e à fidelidade. Pense nesta cena poderosa. O Senhor Jesus Cristo caminha entre os candelabros de ouro, segurando 7 estrelas em sua mão direita. Cada candelabro representa uma igreja, cada estrela simboliza um anjo ou mensageiro. O que vemos aqui é o Rei dos Reis fazendo uma inspeção divina em sua própria casa, não observando de longe, mas presente, conhecendo obras, tribulações, perseverança e também os desvios, as transigências e a mornidão espiritual que aflige o povo que leva seu nome. Estas cartas revelam um padrão consistente e poderoso. Cristo se apresenta com atributos específicos, reconhece aspectos positivos quando existem, aponta pecados e fraquezas com precisão cirúrgica, convoca ao arrependimento e promete recompensas eternas aos vencedores. Cada mensagem termina com o mesmo apelo solene que atravessa os séculos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta frase nos lembra que não basta ouvir superficialmente, é preciso ter ouvidos espirituais, aguçados pela sensibilidade do Espírito Santo, para discernir o que Deus está dizendo. O cenário profético destas cartas transcende geografia e história de maneira impressionante. Muitos estudiosos identificam nestas 7 igrejas um mapa cronológico da história da igreja, desde o período apostólico até os últimos dias. Outros veem tipologias de diferentes condições espirituais que coexistem em todas as épocas. Independente da interpretação adotada, uma verdade é inegável. Estas mensagens carregam urgência escatológica e aplicação direta para a igreja contemporânea que vive nos momentos finais desta era, preparando-se para a volta iminente de Cristo. A igreja de Éfeso era conhecida por seu trabalho árduo, sua perseverança incansável e seu discernimento doutrinário apurado que não tolerava falsos apóstolos. Eles testavam os que se diziam servos de Deus e os achavam mentirosos. Haviam suportado sofrimentos por causa do nome de Cristo sem esmorecer, mantendo-se firmes na doutrina apostólica. Do ponto de vista externo, Éfeso parecia uma congregação modelo, ativa, ortodoxa, zelosa pela verdade e comprometida com o trabalho do reino. Mas ouça isto com atenção. O Senhor que perscruta mentes e corações trouxe uma acusação devastadora que abalou os fundamentos daquela igreja. Você abandonou o seu primeiro amor, declarou Cristo com autoridade absoluta. O coração havia esfriado. A paixão inicial por Jesus Cristo, aquele ardor que movia tudo no início da caminhada, tinha se transformado em religiosidade mecânica, em ativismo sem alma, em ortodoxia sem afeto. Eles faziam tudo certo tecnicamente, mas sem a motivação correta, o serviço continuava, mas faltava a essência que é o amor. Esta é a condição de inúmeras igrejas e crentes hoje espalhados pelo mundo inteiro. A ortodoxia doutrinária impecável, discursos teologicamente corretos, atividades religiosas intermináveis, programações lotadas, mas falta o fogo do Espírito Santo que aquece o coração e transforma vidas. Muitos discutem teologia nas redes sociais com veemência, defendem doutrinas com argumentos afiados, criticam desvios alheios com severidade, mas seus próprios corações estão gelados, distantes do calor da presença divina. Oram por obrigação religiosa, leem a Bíblia por disciplina mecânica, congregam por tradição familiar ou social, mas perderam o encanto da presença de Deus que fazia seus corações arderem.
Perderam a alegria da salvação que os fazia dançar e cantar com genuína gratidão. Perderam o prazer de estar aos pés do Mestre apenas para ouvi-lo, amá-lo e adorá-lo sem nenhuma agenda egoísta ou interesse pessoal. O chamado ao arrependimento é urgente e não pode ser ignorado. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras, ordena o Senhor. Cristo não está interessado em ativismo religioso sem amor genuíno, em ortodoxia doutrinária sem paixão espiritual, em serviço ministerial sem devoção ao Mestre. Ele deseja adoradores que o amem de todo o coração, alma, mente e forças, que sirvam não por obrigação, mas por deleite, que guardem a doutrina não por orgulho intelectual, mas por amor à verdade. A advertência é séria e não deve ser tomada levianamente. Se não houver arrependimento sincero e retorno ao primeiro amor, o candelabro será removido do seu lugar. Pense no que isso significa de maneira profunda e assustadora. Uma igreja sem amor genuíno por Cristo perde sua legitimidade espiritual, perde sua autoridade profética, perde sua razão de existir e torna-se apenas uma organização social com verniz religioso, um clube moral com linguagem cristã, mas sem vida divina. Examinem seus corações hoje com honestidade brutal diante do Deus que tudo vê. O amor por Jesus ainda queima intensamente em seu peito ou foi substituído por rotinas vazias e performances religiosas? Quando você ora, seu coração se aquece na presença dele com genuína alegria ou apenas cumpre um protocolo religioso para marcar a caixinha da espiritualidade? Quando lê as Escrituras, encontra o próprio Cristo nas páginas que inflamam sua alma ou apenas busca informações teológicas para debates intelectuais? Volte ao primeiro amor com urgência, sentinela. Apaixone-se novamente por aquele que te amou primeiro quando você ainda era pecador perdido. Apaixone-se pelo que deu sua vida na cruz para te resgatar da condenação eterna. Deixe o coração arder novamente com a chama do Espírito Santo que renova, transforma e incendeia a alma com paixão verdadeira por Jesus Cristo, o noivo que em breve voltará para buscar sua noiva. A carta à igreja de Esmirna é uma das mais comoventes de todas as 7 e não contém nenhuma palavra de repreensão ou crítica. Jesus conhece profundamente a tribulação que enfrentam, a pobreza material que os aflige e as blasfêmias daqueles que se dizem judeus, mas são, na verdade, sinagoga de Satanás. Esta congregação enfrentava perseguição intensa do Império Romano, sofrimento físico pela fidelidade ao nome de Cristo e pressão econômica devastadora que os reduziu à pobreza absoluta. Muitos membros provavelmente perderam empregos por se recusarem a participar de cultos pagãos obrigatórios. Perderam propriedades confiscadas pelo Estado por não negarem a fé cristã. Perderam relacionamentos familiares que os rejeitaram por amor a Cristo. Alguns até perderam suas vidas nas arenas romanas, devorados por leões ou queimados vivos como tochas humanas para iluminar festas imperiais. Tudo por causa da fidelidade inabalável ao Senhor Jesus Cristo, que consideravam mais precioso que a própria vida. Mas escute com atenção o que o Senhor declara com autoridade divina absoluta. O Senhor, que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, ele proclama uma verdade poderosa que inverte todos os valores terrenos. Você é rico, declara Cristo à igreja materialmente pobre. Aos olhos humanos que valorizam posses e status, Esmirna era pobre, oprimida, marginalizada e desprezada pela sociedade. Mas na perspectiva eterna que realmente importa, aquela igreja possuía riquezas incalculáveis que nenhum tesouro terreno poderia comprar. Sua fidelidade em meio ao sofrimento brutal valia mais que ouro refinado. Sua lealdade, mesmo sob ameaça de morte, era mais preciosa que pérolas raras.
Sua perseverança na fé, apesar de tudo, demonstrava riqueza espiritual incomparável. Esmirna era rica em fé verdadeira que não desiste, rica em esperança eterna que transcende circunstâncias temporais, rica em testemunho genuíno que impacta gerações futuras e rica em galardões eternos acumulados nos céus, onde ladrão não rouba e traça não consome. O Senhor adverte que está por vir uma tribulação ainda maior, que testará a fidelidade até os limites extremos. O diabo lançará alguns na prisão para serem provados através de torturas terríveis e terão tribulação por 10 dias, que podem simbolizar um período completo, mas limitado de sofrimento intenso. Esta profecia se cumpriu historicamente sob as ondas de perseguição romana que mataram milhares de cristãos, mas também aponta profeticamente para períodos de intensa provação que a Igreja verdadeira enfrentará ao longo dos séculos até a volta de Cristo. A exortação é cristalina e não oferece escapatória fácil. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida como recompensa eterna. Não há promessa de escape do sofrimento terreno. Não há garantia de prosperidade material ou conforto nesta vida caída. A promessa é de recompensa eterna e glória celestial para aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando isso custa absolutamente tudo o que possuem neste mundo. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, que é o lago de fogo eterno, pois a fidelidade temporal garante salvação e glória eternas. Hoje vivemos numa época estranha, onde grande parte da pregação evangélica moderna promete saúde perfeita, riqueza abundante e ausência total de problemas para quem tem fé. A teologia da prosperidade seduziu multidões com a mentira diabólica de que Deus é uma espécie de gênio da lâmpada que existe para satisfazer desejos terrenos e caprichos egoístas. Pregadores vendem unções, prometem milagres financeiros e garantem que problemas são sinais de falta de fé. Tudo para enriquecer à custa de rebanhos vulneráveis e desesperados. Esmirna desmascara completamente esta heresia anticristã que perverte o evangelho genuíno. A verdadeira igreja pode ser pobre materialmente como Esmirna, perseguida socialmente pelas autoridades e cultura, oprimida politicamente por governos hostis à fé cristã. Mas permanece rica espiritualmente em comunhão com Deus, fiel eternamente ao Senhor Jesus Cristo, vitoriosa na perspectiva celestial, que é a única que realmente importa quando tudo passar. Milhares de cristãos ao redor do mundo hoje vivem exatamente a realidade de Esmirna em nações fechadas ao Evangelho. No Oriente Médio, crentes são decapitados por terroristas islâmicos. Na África, igrejas são queimadas com cristãos dentro. Na Ásia, pastores são presos e torturados por pregar Cristo. Na Coreia do Norte, cristãos são enviados para campos de concentração onde morrem de fome e trabalho escravo. Enquanto muitos no Ocidente reclamam de inconveniências triviais como Wi-Fi lento ou temperatura do ar-condicionado, irmãos em outras nações perdem tudo por causa de Cristo. Esmirna nos lembra algo fundamental que não podemos esquecer jamais. O discipulado genuíno pode custar nossa própria vida terrena e tudo que possuímos. Mas a recompensa eterna de estar com Cristo para sempre, reinar com Ele em glória e receber a coroa da vida, supera infinitamente qualquer sofrimento temporal que experimentamos neste breve momento que chamamos de vida. A pergunta não é se estaremos dispostos a sofrer por Cristo, mas quando esse momento chegar, permaneceremos fiéis até a morte. Pérgamo era uma cidade estratégica com forte presença de cultos pagãos que dominavam toda a vida social e política. Especialmente prevalecente era a adoração ao imperador romano, que exigia que todos o reconhecessem como Deus. E o culto ao deus Asclépio, cujo símbolo era uma serpente gigante, prenunciando a antiga serpente Satanás. Jesus declara algo impressionante que revela conhecimento profundo da realidade espiritual.
Eu sei onde você habita, exatamente onde está o trono de Satanás, o centro do poder demoníaco regional. Esta igreja estava literalmente cercada por trevas espirituais intensas e opressivas, vivendo num ambiente hostil e corrupto, onde a pressão para transigir era esmagadora. Comerciantes cristãos perdiam negócios por não participarem das festividades pagãs obrigatórias. Famílias eram excluídas socialmente por não se curvarem ao imperador. Jovens eram ridicularizados por manterem pureza moral num ambiente de licenciosidade sexual desenfreada. Apesar de toda essa pressão cultural e espiritual massiva, permaneceram firmes na fé e não negaram o nome de Cristo mesmo quando Antipas, a fiel testemunha e líder da igreja, foi martirizado entre eles de forma brutal. Contudo, havia problemas sérios que não podiam ser ignorados ou minimizados por causa das virtudes que possuíam. Alguns em Pérgamo seguiam a doutrina perniciosa de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas astutas diante dos filhos de Israel. Esta estratégia demoníaca levou o povo de Deus a comerem coisas sacrificadas aos ídolos em festivais pagãos e se prostituírem com mulheres moabitas, corrompendo-se espiritualmente através da sedução gradual e não do ataque frontal. Balaão foi um profeta que conhecia perfeitamente a Deus e sua vontade, mas vendeu seu ministério sagrado por dinheiro e status social. Induziu Israel ao pecado através de estratégias sutis de compromisso gradual, não atacando a fé diretamente, mas minando-a por dentro através de alianças proibidas. A referência aqui aponta profeticamente para líderes religiosos que promovem transigências perigosas com o mundo caído, misturando verdade bíblica com erro filosófico, fé cristã com idolatria cultural, santidade divina com sensualidade carnal, criando um evangelho híbrido que não salva ninguém. A igreja também tolerava perigosamente os que seguiam a doutrina dos nicolaítas, uma seita herética que promovia licenciosidade moral sob o falso pretexto de liberdade cristã mal compreendida. Eles argumentavam perversamente que a graça de Deus cobria qualquer comportamento pecaminoso sem necessidade de arrependimento e que os cristãos podiam participar livremente das práticas pagãs e morais sem consequências espirituais, já que a salvação estava garantida. Esta mentalidade diabólica corrompeu a pureza doutrinária e moral da igreja, criando uma atmosfera tóxica de tolerância pecaminosa que destruiu muitas almas. O chamado ao arrependimento é urgente e vem com advertência severa de juízo iminente. Arrependa-se imediatamente, pois se não se arrepender, virei a você em breve sem demora e pelejarei contra eles com a espada afiada da minha boca. Cristo não tolera transigência doutrinária que perverte o evangelho verdadeiro, nem permissividade moral que destrói vidas e testemunho cristão. Ele vem com a palavra poderosa que julga pensamentos e intenções, que discerne entre verdade e mentira, que expõe hipocrisia e engano, que traz juízo sobre os que corrompem seu povo. A promessa aos vencedores que resistem à pressão cultural é preciosa e repleta de simbolismo profundo. Receberão do maná escondido que o mundo não conhece, alimento espiritual celestial que sustenta a alma eternamente. Receberão também uma pedrinha branca com um novo nome escrito que ninguém conhece exceto quem o recebe, símbolo de intimidade profunda com Cristo, identidade renovada em glória e acesso exclusivo à presença divina que transcende compreensão humana. Pérgamo representa perfeitamente a igreja contemporânea que vive imersa numa cultura anticristã agressiva, mas cede continuamente às pressões de conformidade social.
Hoje, testemunhamos líderes evangélicos proeminentes que distorcem descaradamente as escrituras sagradas para acomodar agendas seculares progressistas que contradizem a palavra de Deus. Relativizam verdades absolutas reveladas para ganhar aceitação cultural e aplausos da mídia secular. Promovem estilos de vida claramente contrários à santidade bíblica, sob pretextos enganosos de amor, inclusão e relevância cultural. A doutrina de Balaão está viva e operante quando pastores famosos transformam o evangelho em mercadoria lucrativa, vendendo unções especiais e bênçãos garantidas como produtos comerciais. Manipulam promessas de bênçãos materiais para extrair dinheiro de rebanhos vulneráveis e desesperados, explorando financeiramente pessoas em dificuldade através de falsas promessas de prosperidade instantânea. Constroem impérios milionários enquanto ovelhas sofrem, ostentam riquezas obscenas enquanto pregam sacrifício, vivem em palácios enquanto membros mal pagam aluguel. Os nicolaítas modernos pregam uma graça barata e pervertida que não exige arrependimento genuíno de pecados, não transforma caráter moral e não produz santidade prática. Eles declaram falsamente: Deus te aceita exatamente como você é e você pode continuar vivendo em pecado sem problemas, afinal graça cobre tudo. Celebram comportamentos que a Bíblia condena claramente, ordenam pastores que vivem em pecado habitual, abençoam uniões que Deus proíbe explicitamente, tudo em nome de uma misericórdia distorcida que contradiz a justiça divina. Isto é perversão grotesca do evangelho genuíno que salva, transforma e santifica. Ouçam com atenção esta verdade crucial. Não podemos viver onde está o trono de Satanás, imersos em cultura corrupta, e ao mesmo tempo fazer alianças comprometedoras com suas ideologias anticristãs. Somos chamados para sermos luz penetrante nas trevas espirituais, sal que preserva a sociedade da decomposição moral, testemunhas fiéis da verdade de Deus num mundo de mentiras. Mas nunca para absorvermos as trevas em nossos corações, perdermos nosso sabor distintivo que nos separa do mundo ou diluirmos a mensagem do Evangelho para agradar cultura caída. A igreja que transige com o mundo perde seu poder profético de denunciar pecado, perde sua autoridade espiritual de confrontar injustiça, perde sua relevância eterna de apontar para Cristo. Precisamos desesperadamente de cristãos com coluna vertebral espiritual forjada na palavra, que digam não à cultura quando ela contradiz as Escrituras, que permaneçam firmes na verdade, mesmo quando todo mundo ao redor cede à pressão. Compromisso com o mundo resulta em impotência espiritual, mas fidelidade a Cristo mesmo em Pérgamo resulta em glória eterna. A carta a Tiatira começa surpreendentemente com elogios sinceros e substanciais do próprio Cristo. Cristo reconhece publicamente amor genuíno entre os irmãos, fé verdadeira em tempos difíceis, serviço sacrificial ao próximo, perseverança admirável nas tribulações e crescimento notável nas obras de caridade. As últimas obras eram até mais abundantes e impactantes que as primeiras, mostrando progresso espiritual real e desenvolvimento ministerial consistente ao longo do tempo. Do ponto de vista das atividades ministeriais visíveis e do engajamento comunitário mensurável, Tiatira parecia uma igreja vibrante, próspera, amorosa e em crescimento constante. Mas então vem a acusação, e é absolutamente gravíssima, capaz de anular todas as virtudes anteriores. Você tolera Jezabel, a mulher que se diz profetiza com autoridade espiritual reconhecida, e ensina heresias destruidoras e engana meus servos, levando-os a se prostituírem espiritualmente e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos em festivais pagãos. Jezabel foi a esposa extremamente ímpia do rei Acabe,
que introduziu o culto diabólico a Baal em Israel através de manipulação política e sedução religiosa. Perseguiu brutalmente os profetas verdadeiros de Deus, matando centenas deles. Seduziu a nação inteira à idolatria através de estratégias astutas e corrompeu completamente a adoração ao Deus verdadeiro. Aqui o nome Jezabel representa profeticamente alguém que opera dentro da igreja com autoridade reconhecida, promove falsas doutrinas destruidoras com eloquência persuasiva e conduz pessoas à imoralidade sexual através de ensinos pervertidos que torcem as Escrituras. Esta falsa profetisa provavelmente tinha carisma impressionante, dons espirituais aparentes, grande segmento entre os membros e influência significativa sobre a liderança da igreja. Suas profecias soavam espirituais. Seus ensinos pareciam profundos, sua liderança parecia ungida, mas tudo era enganação demoníaca, destinada a destruir almas através de doutrinas de demônios. Cristo revela que deu a ela tempo abundante para se arrepender dos seus caminhos perversos, demonstrando paciência divina mesmo com líderes que enganam deliberadamente. Mas ela não quer abandonar sua prostituição espiritual, permanece obstinada no erro, continua enganando pessoas sem remorso algum. A paciência divina tem limites claros e quando a misericórdia é consistentemente rejeitada com rebeldia persistente, vem o juízo severo e inevitável. A advertência é absolutamente terrível e deve fazer tremer todo falso mestre. Eis que a prostro de cama em sofrimento intenso, e aos que com ela adulteram espiritualmente, lançarei em grande tribulação se não se arrependerem das obras dela rapidamente. E ferirei de morte seus filhos espirituais, que seguiram seus ensinos destruidores, para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda mentes e corações. O juízo divino alcançará não apenas a falsa profetisa líder, mas também todos os seguidores que abraçaram e propagaram seus ensinos heréticos sem questionar. Deus não brinca com falsos mestres que destroem seu rebanho, não tolera indefinidamente aqueles que pervertem o evangelho verdadeiro, não permite que lobos em pele de ovelha devorem suas ovelhas sem consequências eternas devastadoras. A promessa aos que não seguiram esta doutrina perversa e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, disfarçadas de revelações espirituais profundas. A estes fiéis, Cristo promete não impor outro fardo, além de guardar o que já tem, até que ele venha buscar sua noiva. Aos vencedores que resistem ao engano é prometida autoridade sobre as nações para reinar com Cristo no milênio vindouro. E receberão a estrela da manhã, que é o próprio Cristo, símbolo de comunhão íntima eterna com ele na glória celestial, que transcende imaginação humana. Tiatira revela um perigo extremamente sutil, que muitos não percebem até ser tarde demais. Uma igreja pode ter amor genuíno, fé verdadeira e serviço sacrificial abundante. Mas ao tolerar falso ensino doutrinário e imoralidade sexual entre líderes influentes, abre portas espirituais para destruição que pode anular tudo de bom que existe. A tolerância é celebrada como virtude suprema absoluta na cultura contemporânea relativista, que não admite verdade absoluta alguma. Mas existe uma diferença abismal entre amar pessoas com compaixão cristã genuína e tolerar erros doutrinários destrutivos que levam almas ao inferno eterno. Cristo não tolera engano doutrinário que perverte o evangelho salvador, nem licenciosidade moral que destrói testemunho cristão e vidas humanas, especialmente quando esses males vêm de líderes que deveriam proteger o rebanho das garras do lobo destruidor. A liderança espiritual carrega responsabilidade multiplicada porque influencia muitos, e falsos mestres receberão juízo mais severo, conforme Tiago 3:1 adverte claramente. Deus exigirá conta de cada ovelha perdida por negligência pastoral ou engano deliberado.
Hoje vemos Jezabéis modernas operando em púlpitos famosos, em plataformas de mídia cristã com milhões de seguidores, em conferências lotadas com multidões sedentas. São pregadores carismáticos que torcem as escrituras sagradas para justificar comportamentos pecaminosos que Deus condena claramente, que chamam o mal de bem e o bem de mal, invertendo valores divinos, que profetizam mentiras fabricadas em nome de Deus, enganando pessoas sinceras, que levam multidões ao engano através de sinais falsos e maravilhas enganosas que seduzem os incautos. Eles têm carisma magnético que atrai multidões, eloquência persuasiva que convence mentes, aparência de espiritualidade que engana até eleitos. Tem grande seguimento em redes sociais com milhões curtindo e compartilhando, programas de TV com audiência massiva, conferências lotadas com pessoas pagando caro para ouvi-los, livros best-sellers enchendo prateleiras de livrarias cristãs. Mas suas doutrinas são veneno espiritual mortal que mata lentamente a fé genuína, corroem fundamentos bíblicos através de sutilezas enganosas, levam almas preciosas ao inferno eterno através de falsas esperanças que não salvam ninguém. A igreja moderna ocidental tolerou Jezabel covardemente por medo paralisante de ser chamada de intolerante, legalista extremista, fundamentalista ultrapassado ou julgadora farisaica. Abriu mão da sã doutrina apostólica para não perder membros que sustentam financeiramente a instituição, aceitou comportamentos claramente antibíblicos para parecer culturalmente relevante e moderna, silenciou diante do erro flagrante para manter paz superficial e união aparente. Mas Cristo exige que amemos as pessoas com verdade que liberta, não com mentiras que escravizam. Que preguemos a verdade mesmo quando ela é culturalmente impopular e socialmente rejeitada. Sentinelas, examinem cuidadosamente o que está sendo ensinado nas igrejas onde congregam com olhos bem abertos. Testem rigorosamente os espíritos para ver se são realmente de Deus ou de demônios enganadores, conforme 1 João 4:1 ordena. Não aceitem qualquer palavra profética sem filtrar pela palavra escrita inspirada, que é padrão absoluto de verdade. Não tolerem ensinos que contradizem as Escrituras, mesmo quando vêm de líderes extremamente carismáticos, influentes e respeitados no meio evangélico. A verdade de Deus não é democrática nem negociável em hipótese alguma, não muda conforme cultura ou época, permanece eternamente a mesma ontem, hoje e sempre. A carta a Sardes é uma das mais chocantes e perturbadoras de todas as 7 cartas enviadas. Não há elogios no início como em outras cartas, não há reconhecimento de virtudes ou obras meritórias, apenas uma acusação direta e absolutamente devastadora que expõe a verdade brutal. Conheço suas obras com perfeito conhecimento. Você tem fama de estar vivo e próspero, mas está completamente morto espiritualmente. Externamente, Sardes parecia uma igreja vibrante e bem-sucedida, talvez com cultos emocionalmente animados e músicas empolgantes, atividades ministeriais diversas, mantendo todos ocupados, boa reputação na comunidade como igreja relevante e impactante. Mas espiritualmente estava em estado de morte absoluta, morta como Lázaro no túmulo por 4 dias. Funcionando no piloto automático religioso sem vida genuína do Espírito Santo que transforma corações e regenera almas. Tinha aparência de espiritualidade, mas negava o poder dela. Forma de piedade, mas sem substância real. Rituais religiosos, mas sem presença divina manifestando-se. Cristo se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, simbolizando plenitude do Espírito Santo, e as 7 estrelas representando autoridade sobre os mensageiros das igrejas.
enfatizando que ele possui a plenitude do Espírito em contraste com a morte espiritual de Sardes e a autoridade absoluta sobre todos os líderes que deveriam conduzir as igrejas em vida, mas falharam miseravelmente. Ele vê além das aparências enganosas que iludem humanos, penetra as fachadas religiosas impressionantes que mascaram podridão interna, discerne perfeitamente entre a forma externa vazia e o conteúdo espiritual ausente, entre o nome religioso respeitável e a realidade espiritual patética, entre a reputação fabricada humanamente e a verdade conhecida divinamente. O comando é extremamente urgente e não admite procrastinação. Acorda imediatamente do sono da morte espiritual. Fortalece o que resta e estava para morrer completamente, porque não tenho achado suas obras perfeitas ou completas diante do meu Deus. Havia um resquício mínimo de vida espiritual, uma brasa quase completamente apagada que precisava ser rapidamente avivada antes que se extinguisse de vez. As obras de Sardes eram incompletas e superficiais, feitas para impressionar homens com aparências, mas não para agradar a Deus com substância real. A exortação continua com o chamado ao passado glorioso perdido. Lembre-se do que você recebeu no início e ouviu quando a fé era viva e ardente. Guarde-o com zelo protetor e arrependa-se com sinceridade profunda do desvio trágico que levou à morte espiritual. Sardes precisava urgentemente voltar aos fundamentos apostólicos esquecidos, resgatar a palavra recebida no princípio, quando o Espírito operava poderosamente, retornar ao primeiro amor e à primeira prática que caracterizavam os primeiros dias gloriosos. A advertência é absolutamente solene e não deve ser ignorada. Se você não vigiar com olhos bem abertos, virei como ladrão na noite escura, e você não saberá a que hora virei sobre você, trazendo juízo inesperado. A vinda de Cristo para a igreja negligente e morta espiritualmente será surpresa devastadora e juízo terrível, não alegria celebrativa e recompensa gloriosa como será para os fiéis vigilantes. Mas mesmo em Sardes moribunda, havia uns poucos fiéis que não contaminaram suas vestiduras com mundanismo e pecado. Estes andarão de branco com Cristo em pureza eterna, porque são dignos pela graça e fidelidade perseverante. Os nomes dos vencedores jamais serão apagados do livro da vida, que garante salvação eterna, e Cristo os confessará publicamente diante do Pai Celestial e dos santos anjos como seus servos fiéis. A minoria fiel será eternamente honrada na presença de toda a corte celestial, enquanto a maioria nominal, que tinha apenas nome de cristão sem realidade, será publicamente envergonhada e lançada nas trevas exteriores. Sardes representa tragicamente grande parte do evangelicalismo contemporâneo ocidental, que se vangloria de números, mas carece de poder divino. Igrejas com milhares de membros cadastrados nos sistemas informatizados, mas apenas centenas comparecendo nas reuniões de oração, onde se busca Deus de verdade. Celebrações dominicais, emocionalmente animadas com bandas profissionais e luzes impressionantes, mas vidas mundanas, indistinguíveis de pagãos durante toda a semana. Programações institucionais lotadas de atividades que mantêm todos ocupados em movimento constante, mas ausência completa de transformação genuína de caráter e santificação progressiva nas vidas dos membros. Discursos eloquentes e teologicamente sofisticados, proclamados do púlpito por pregadores profissionais treinados, mas falta absoluta de poder sobrenatural no cotidiano da igreja e demonstração prática do reino de Deus. Aparência externa impressionante de vida religiosa vibrante e igreja bem-sucedida, mas realidade interna devastadora de morte espiritual profunda e ausência da presença manifesta do Espírito Santo. Muitos crentes hoje carregam o nome de cristãos nos documentos e redes sociais, mas vivem exatamente como pagãos sem Deus.
Fazem orações decoradas e bonitas que impressionam ouvintes, mas não têm intimidade real com Deus em comunhão pessoal profunda. Postam versículos bíblicos inspiradores nas redes sociais para impressionar seguidores, mas não praticam a palavra no cotidiano escondido. Cantam louvores efusivamente nos cultos, com mãos erguidas e olhos fechados dramaticamente, mas seus corações estão completamente distantes de Deus em frieza espiritual. Frequentam cultos religiosamente todo domingo, mantendo tradição familiar, mas não experimentam a presença transformadora do Espírito Santo. São exatamente como os sepulcros caiados que Jesus denunciou. Bonitos e impressionantes por fora, com pintura branca reluzente, mas completamente cheios de ossos de mortos e putrefação repugnante por dentro. A Igreja de Sardes nos convoca urgentemente à autenticidade radical, sem máscaras religiosas ou performances teatrais. Deus não se impressiona absolutamente com shows religiosos coreografados, números estatísticos inflados artificialmente ou reputações fabricadas por marketing eclesiástico profissional. Ele procura intensamente adoradores em espírito e verdade que o adorem com sinceridade genuína, discípulos autênticos que negam a si mesmos diariamente e seguem a Cristo fielmente. Chegou a hora de acordar definitivamente do sono mortal da religiosidade vazia que mata almas. Chega de cristianismo nominal superficial que tem nome, mas não tem vida, aparência, mas não substância, forma, mas não poder. Busquem a Deus com intensidade desesperada, como quem busca água no deserto, com quebrantamento profundo de coração arrependido, com sinceridade absoluta, sem fingimentos religiosos. Deixem o Espírito Santo esquadrinhar seus corações, expondo pecados escondidos. Revelar áreas mortas que precisam de ressurreição. Trazer vida ressurreta através do poder da cruz. Não se contentem jamais com fama de vivos, enquanto estão espiritualmente mortos como cadáveres podres. Não aceitem religiosidade externa sem transformação interna, ativismo ministerial sem comunhão íntima, ortodoxia doutrinária sem paixão espiritual. Vivam de verdade para a glória de Deus com autenticidade que impacta o mundo ao redor. Não apenas existam mantendo aparências religiosas que enganam a si mesmos e aos outros, mas não enganam a Deus onisciente que tudo vê. Filadélfia é a segunda igreja dentre as 7 que não recebe absolutamente nenhuma repreensão ou crítica, apenas elogios sinceros e promessas gloriosas. Cristo se apresenta majestosamente como o santo perfeito em caráter moral, o verdadeiro em contraste com todos os falsos, o que tem a chave de Davi, simbolizando a autoridade messiânica absoluta. O que abre portas e ninguém pode fechar, fechando oportunidades. Fecha portas e ninguém pode abrir, forçando entrada onde Deus não permite. Ele possui autoridade soberana absoluta sobre todas as portas espirituais de acesso ao reino, oportunidades ministeriais de expansão do Evangelho, acessos privilegiados à presença divina. A palavra de encorajamento é extraordinariamente poderosa e cheia de promessas preciosas. Conheço perfeitamente suas obras com conhecimento completo. Eis que tenho posto estrategicamente diante de você uma porta aberta de oportunidade ministerial, a qual ninguém pode fechar, independente da oposição humana ou demoníaca que se levante contra você, porque tens pouca força humana e recursos materiais limitados. Entretanto, guardaste minha palavra com fidelidade inabalável, mesmo sob pressão intensa, e não negaste meu nome, mesmo quando isso custou caro socialmente e economicamente. Filadélfia era uma igreja numericamente pequena, sem influência política significativa, sem grandes recursos financeiros ou humanos disponíveis, sem líderes famosos ou eloquentes que impressionassem multidões, mas permaneceu
absolutamente fiel à palavra de Deus, sem distorcê-la para agradar cultura, e completamente leal ao nome de Cristo, sem negá-lo para evitar perseguição ou ganhar aceitação social. Por causa desta fidelidade perseverante, apesar da fraqueza humana, Cristo, pessoalmente, abriu portas ministeriais sobrenaturais que nenhuma oposição humana ou demoníaca conseguiria fechar. O Senhor promete solenemente que fará os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus religiosos, mas mentem sobre sua verdadeira condição espiritual. Fará com que se prostrem humilhados aos pés dos filadelfos, reconhecendo publicamente a verdade. E reconheçam que Cristo os amou, escolhendo-os para salvação e glória eternas. Os opositores religiosos que perseguiram a igreja com ódio intenso seriam publicamente humilhados quando a verdade fosse finalmente vindicada. E a aparente fraqueza dos fiéis se revelaria como força divina operando através deles. A promessa profética continua com implicações escatológicas tremendas, porque guardaste fielmente a palavra da minha perseverança nas tribulações sem desistir. Também eu te guardarei sobrenaturalmente da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro sem exceção, para experimentar e testar severamente os que habitam sobre a terra rejeitando Cristo. Muitos estudiosos das profecias interpretam esta promessa como referência clara ao arrebatamento da igreja antes da grande tribulação de 7 anos. Independente da interpretação escatológica específica adotada, a promessa de proteção divina especial para os fiéis é absolutamente clara e tremendamente poderosa. Cristo guardará sobrenaturalmente aqueles que fielmente guardam sua palavra sem distorcê-la ou abandoná-la sob pressão. A exortação continua enfatizando iminência. Venho sem demora rapidamente, guarda zelosamente o que tens de precioso, para que ninguém tome a tua coroa de vencedor que está reservada nos céus para os fiéis. A iminência da volta de Cristo deve motivar poderosamente vigilância constante sem relaxamento e perseverança fiel até o fim sem desistência, apesar das dificuldades do caminho estreito. A promessa aos vencedores fiéis é absolutamente extraordinária e repleta de simbolismo profundo e glorioso. Farei dele coluna permanente no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá garantindo estabilidade eterna sem possibilidade de perda ou queda futura. Gravarei indelevelmente sobre ele o nome do meu Deus, identificando-o como propriedade divina exclusiva. O nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém celestial que desce do céu, vinda diretamente da parte do meu Deus como habitação eterna dos santos, e o meu novo nome revelando relacionamento íntimo pessoal com Cristo. Estabilidade eterna sem medo de queda ou perda da salvação, identidade divina como filhos adotados de Deus para sempre, cidadania celestial na cidade eterna preparada para os santos, relacionamento íntimo pessoal com Cristo, transcendendo compreensão humana. Estas são as recompensas gloriosas prometidas especificamente aos fiéis de Filadélfia, que perseveraram apesar da fraqueza. Filadélfia representa profeticamente a igreja missionária ardente em evangelismo, evangelística apaixonada por almas perdidas, que aproveita agressivamente todas as portas abertas por Deus para proclamar o evangelho sem vergonha. Mesmo com recursos humanos e financeiros extremamente limitados comparados a mega-igrejas ricas, não se intimida diante de desafios aparentemente impossíveis, nem recua diante de oposição feroz. Guarda a palavra de Deus com zelo fanático, protegendo-a de distorções sutis. Não nega o nome de Cristo sob pressão cultural massiva que exige conformidade ao mundo. Persevera fielmente na fé, apesar das adversidades múltiplas que surgem no caminho estreito. Cristo
honra sobrenaturalmente esta fidelidade perseverante, abrindo portas ministeriais sobrenaturais que nenhuma oposição humana organizada ou demoníaca estratégica consegue fechar. Hoje precisamos desesperadamente do espírito de Filadélfia ressurgindo nas igrejas evangélicas contemporâneas adormecidas. Em meio a tanto relativismo doutrinário que nega verdades absolutas reveladas nas Escrituras, comprometimento moral que aceita pecados flagrantes sem confrontação, apostasia crescente que abandona fundamentos da fé cristã histórica. Necessitamos urgentemente de crentes que guardem a palavra fielmente, sem distorcer para agradar cultura anticristã, e não neguem o nome de Cristo em nenhuma circunstância, por mais difícil que seja. Não importa absolutamente a pressão cultural massiva que a sociedade exerça, exigindo conformidade aos padrões mundanos. Não importa a perseguição social que venha sobre aqueles que ousam ser diferentes mantendo valores bíblicos. Não importa o custo pessoal financeiro, relacional ou profissional de permanecer fiel ao Senhor. Cristãos verdadeiros autênticos permanecem inflexivelmente leais ao Senhor Jesus Cristo, até a morte, se necessário, porque entendem que ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma própria, é o pior negócio possível. Muitas igrejas contemporâneas hoje, tragicamente, fecham portas que Deus sobrenaturalmente abriu diante delas. Por causa de medo paralisante de enfrentar desafios que exigem fé, incredulidade arraigada que não crê no poder de Deus, amor excessivo ao conforto que recusa sacrifícios necessários. Recusam oportunidades missionárias porque exigem sacrifício pessoal e financeiro significativo que preferem evitar. Evitam pregação ousada da verdade completa porque pode ofender sensibilidades modernas e afastar pessoas. Silenciam covardemente sobre verdades bíblicas impopulares para manter números estatísticos impressionantes e finanças institucionais saudáveis. Mas Cristo promete solenemente abrir portas ministeriais, sobrenaturais, para aqueles que, mesmo tendo pouca força humana, permanecem absolutamente fiéis à sua palavra. Sentinelas fiéis, não desanimem, jamais se parecem numericamente pequenos comparados a mega-igrejas, humanamente fracos sem recursos impressionantes, ou socialmente insignificantes aos olhos do mundo, que valoriza poder e influência. Deus soberano não escolhe instrumentos pela força humana impressionante que possuem, mas pela fidelidade do coração que demonstram consistentemente ao longo do tempo. Ele pode poderosamente usar vasos pequenos e fracos para realizar grandes obras que impactam gerações. Quando esses vasos estão totalmente consagrados a Ele sem reservas egoístas, completamente disponíveis para sua vontade sem agendas pessoais, absolutamente fiéis à sua palavra sem distorções convenientes. Guardem zelosamente a palavra sem comprometer verdades por pressão cultural. Não neguem o nome de Cristo por medo de consequências sociais. Confiem plenamente que Ele abrirá portas ministeriais sobrenaturais que absolutamente ninguém conseguirá fechar. A última carta profética é endereçada especificamente a Laodiceia e é talvez a mais diretamente aplicável à igreja contemporânea no Ocidente próspero. Cristo se apresenta majestosamente como o Amém, que confirma todas as promessas divinas. A testemunha fiel e verdadeira que revela a verdade sem distorção, o princípio da criação de Deus como agente ativo da criação do universo. Ele é a palavra final definitiva sobre todos os assuntos, o testemunho absolutamente confiável que não pode mentir, a fonte de toda a existência criada que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Sua avaliação é absolutamente precisa, sem possibilidade de erro, porque conhece perfeitamente todas as coisas, e sua palavra é definitiva sem possibilidade de apelação, porque possui autoridade suprema sobre tudo. A acusação que vem é absolutamente devastadora,
e expõe a condição real. Conheço perfeitamente suas obras, sem nenhuma ilusão, que nem és frio reconhecendo sua miséria, nem quente ardendo em paixão por mim. Quem dera fosses frio honesto sobre tua condição, ou quente apaixonado pela verdade, mas não esta mediocridade repugnante. Assim, portanto, porque és morno espiritualmente sem calor nem frio, e não és quente ardendo nem frio honesto. Estou a ponto de vomitar-te literalmente da minha boca com repulsa absoluta, como algo nauseante que provoca vômito. A mornidão espiritual medíocre provoca literalmente náusea no Senhor Santo, que ama paixão e odeia indiferença. Ele prefere infinitamente a frieza honesta que pelo menos reconhece humildemente sua condição miserável. A mornidão hipócrita que simula espiritualidade externa, impressionante, mas é absolutamente repugnante internamente ao Deus que vê corações. Laodiceia declarava com arrogância cega e orgulho ridículo que caracteriza falsa segurança: estou rico materialmente, sem necessidades financeiras. Enriqueci prosperamente com bens abundantes. Não preciso absolutamente de coisa alguma porque tenho tudo. Mas Cristo expõe brutalmente a realidade devastadora que contradiz completamente a autopercepção iludida. Não sabes que tu és o infeliz miserável, apesar da riqueza material. Sim, miserável sem esperança real. Pobre espiritualmente, apesar das posses terrenas, cego incapaz de ver a verdade, nu espiritualmente sem vestes de justiça. A autopercepção estava completamente divorciada da realidade espiritual verdadeira, criando ilusão perigosa e fatal. Pensavam estar perfeitamente bem quando estavam, na verdade, em miséria espiritual absoluta, sem salvação genuína. Sua prosperidade material abundante cegou-os completamente para sua pobreza espiritual devastadora que os levaria ao inferno eterno. O dinheiro e conforto criaram falsa segurança religiosa que mascarou necessidade desesperada de arrependimento e salvação verdadeira. O conselho de Cristo é urgente e oferece solução para a miséria exposta. Aconselho-te enfaticamente que de mim compres ouro refinado pelo fogo provações, para te enriqueceres verdadeiramente com riquezas eternas que não perecem nem são roubadas. Vestiduras brancas de justiça para te vestires adequadamente e não seja manifesta publicamente a vergonha da tua nudez espiritual. E colírio espiritual para ungires os olhos cegos a fim de que vejas claramente a verdade que liberta. Eles precisavam urgentemente de riquezas verdadeiras eternas, não material temporário. Justiça genuína imputada por Cristo, não justiça própria insuficiente. Visão espiritual sobrenatural, não cegueira religiosa natural. Tudo absolutamente disponível apenas em Cristo Jesus, o único Salvador. Impossível de obter através de esforços humanos ou recursos materiais. A declaração seguinte revela profundamente o coração amoroso de Deus, apesar da repreensão severa. Eu repreendo duramente e disciplino dolorosamente a quantos amo com amor eterno genuíno. Sê, pois, zeloso, fervorosamente pela verdade, e arrepende-te profundamente do pecado e mornidão. A repreensão severa não vem de ira vingativa destrutiva, mas de amor paternal construtivo que deseja restauração completa, não destruição final. Cristo disciplina dolorosamente porque ama profundamente e deseja desesperadamente restauração, não condenação eterna. O chamado ao zelo fervoroso e arrependimento profundo é extremamente urgente porque o tempo está se esgotando rapidamente. E então vem a cena mais comovente e trágica de todas as 7 cartas. Eis que estou à porta batendo persistentemente e bato repetidamente.
Se alguém ouvir minha voz claramente e abrir a porta voluntariamente do coração, entrarei em sua casa pessoalmente e cearei intimamente com ele, compartilhando comunhão, e ele comigo em relacionamento mútuo glorioso. Imagine a tragédia desta cena devastadora cuidadosamente. Cristo, o dono legítimo da igreja, está literalmente do lado de fora de sua própria casa, batendo na porta pedindo entrada. A congregação religiosa está tão completamente absorta em suas atividades religiosas impressionantes, mantendo todos ocupados, tão totalmente satisfeita com sua prosperidade material abundante, que provê todo o conforto terreno imaginável, e tão absolutamente cega espiritualmente por orgulho religioso e autossuficiência arrogante, que não percebe a tragédia devastadora. Jesus Cristo está do lado de fora, esperando ser convidado para entrar. Esta imagem profética deveria quebrantar violentamente o coração de todo cristão genuíno que ama verdadeiramente a Cristo. É absolutamente possível ter igreja institucional organizada sem Cristo, o cabeça presente, religião ritualística elaborada sem relacionamento pessoal com o Salvador, atividades ministeriais incessantes sem presença divina, manifestando o poder transformador. A promessa final aos vencedores que ouvem e respondem é absolutamente gloriosa. Ao vencedor fiel, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, compartilhando autoridade real. Assim como também eu venci perfeitamente e me sentei vitoriosamente com meu Pai no seu trono em glória eterna. Reinar com Cristo na glória eterna do reino milenar e eterno é o destino glorioso dos que ouvem atentamente sua voz batendo. Abrem voluntariamente a porta do coração, permitindo entrada completa, e ceiam intimamente com Ele em comunhão profunda transformadora. Mas esta promessa maravilhosa é exclusivamente para os vencedores fiéis que respondem ao chamado. Absolutamente não para os mornos repugnantes que ele literalmente vomita de sua boca com náusea divina, rejeitando-os completamente. Laodiceia retrata perfeitamente, com precisão assustadora, o cristianismo ocidental moderno, especialmente prevalente nos Estados Unidos e Europa ocidental próspera. Igrejas institucionalmente ricas em bens materiais impressionantes, com edifícios magníficos e tecnologia de ponta, mas tragicamente pobres em poder espiritual sobrenatural que transforma vidas genuinamente. Crentes individualmente satisfeitos com conforto terreno abundante que o capitalismo providencia generosamente, mas miseráveis espiritualmente, sem paz verdadeira ou alegria genuína da salvação. Congregações religiosas que têm literalmente de tudo que dinheiro pode comprar, exceto a única coisa essencial: a presença manifesta de Deus operando com poder transformador. Cristianismo nominal superficial, que mistura perigosamente fé cristã com valores mundanos anticristãos, santidade bíblica com sensualidade cultural desenfreada, eternidade celestial com temporalidade terrena idolatrada. A mornidão espiritual é tragicamente a condição espiritual mais perigosa de todas, porque não reconhece humildemente sua própria miséria desesperada, necessitando de salvação urgente. O frio, pelo menos, sabe honestamente que está frio e pode ativamente buscar calor que aquece e vivifica. O quente está exatamente no lugar certo, ardendo em paixão santa por Deus, que agrada o céu. Mas o morno se engana perigosamente pensando iludido que está perfeitamente bem quando está na realidade à beira do vômito divino. Não está nem totalmente comprometido com Cristo em consagração radical, nem completamente afastado, reconhecendo honestamente sua rebeldia. Apenas flutuando confortavelmente numa zona de conforto religiosa medíocre que é absolutamente repugnante, nauseante a Deus Santo.
Sentinelas vigilantes, examinem seus corações hoje com honestidade brutal e sinceridade absoluta diante do Deus onisciente que tudo vê. Você é frio admitindo honestamente sua necessidade desesperada, quente ardendo em paixão santa por Jesus? Ou morno vivendo mediocridade repugnante? Sua espiritualidade é genuinamente autêntica, produzindo frutos verdadeiros, ou apenas performática teatral, impressionando humanos? Cristo está realmente dentro do seu coração, governando como Senhor absoluto? Ou está do lado de fora, batendo, pedindo entrada que você nega? Você conhece Jesus Cristo intimamente, em relacionamento pessoal transformador, que revoluciona tudo, ou apenas sabe informações sobre ele intelectualmente sem conhecimento experimental? A mornidão espiritual medíocre é tragicamente a norma estatística na igreja contemporânea ocidental adormecida. Mas Cristo chama urgentemente uns poucos vencedores especiais para sair radicalmente da mediocridade espiritual confortável que mata e buscar desesperadamente intimidade ardente com Ele através de oração fervorosa, jejum sacrificial, estudo profundo da palavra e obediência radical. As 7 cartas proféticas às igrejas da Ásia não são absolutamente relíquias históricas antigas de interesse apenas arqueológico-acadêmico. São palavras vivas e extremamente atuais do Senhor ressurreto, glorificado para a sua igreja em todos os tempos históricos, especialmente nos dias finais dramáticos desta era, que se aproxima rapidamente do clímax profético apocalíptico. Cada mensagem profética termina consistentemente com o mesmo apelo urgente e solene. Quem tem ouvidos espirituais, ouça atentamente o que o Espírito diz às igrejas sem exceção. Isto significa claramente que todas as 7 mensagens específicas são profundamente relevantes para todas as igrejas locais. Em todas as épocas históricas, desde o 1º século até hoje, aplicando-se universalmente a toda a igreja verdadeira. Estamos vivendo hoje tempos proféticos absolutamente sem precedentes na história humana observável. Os sinais apocalípticos do fim se multiplicam exponencialmente diariamente, cumprindo profecias bíblicas milenares. Guerras devastadoras e rumores constantes de guerras iminentes, terremotos catastróficos em vários lugares simultaneamente, fomes massivas afligindo milhões, pestilências globais paralisando nações inteiras. Falsos cristos enganadores e falsos profetas sedutores, enganando multidões imensas com sinais mentirosos e maravilhas fraudulentas. Amor esfriando dramaticamente mesmo entre cristãos professos que deveriam amar. Iniquidade se multiplicando exponencialmente em proporções inimagináveis. Evangelho sendo pregado simultaneamente a todas as nações através de tecnologia moderna miraculosa. A figueira profética de Israel está visivelmente brotando, cumprindo profecias específicas, e o verão escatológico está extremamente próximo, segundo sinais inequívocos. A volta iminente de Cristo se aproxima rapidamente a cada dia que passa, inexoravelmente. Neste contexto escatológico dramático e intensificado, as 7 cartas proféticas ganham urgência especial multiplicada exponencialmente. A igreja contemporânea precisa urgentemente recuperar seu primeiro amor apaixonado, como Éfeso foi severamente chamada a fazer. Necessita desesperadamente da fidelidade inabalável até a morte de Esmirna perseguida, em meio à perseguição anticristã crescente globalmente. Deve absolutamente rejeitar as transigências perigosas e doutrinas corrompidas que destroem, como Pérgamo foi advertida solenemente. Não pode, de forma alguma, tolerar falsos mestres enganadores e imoralidade desenfreada, como Tiatira foi duramente repreendida. A igreja contemporânea ocidental precisa acordar urgentemente da morte espiritual profunda de Sardes, que tinha nome, mas estava morta.
deve aproveitar agressivamente portas abertas, sobrenaturalmente, com a fidelidade perseverante de Filadélfia, que guardou a palavra. E absolutamente não pode permanecer confortavelmente na mornidão nauseante, repugnante de Laodiceia, autossuficiente e cega. Cristo Jesus está voltando iminentemente para buscar uma igreja santa purificada, sem mácula de pecado, nem ruga de mundanismo. Uma noiva virgem que se preparou cuidadosamente e aguarda ansiosamente expectante seu noivo celestial, que vem buscá-la. Cada crente individual precisa avaliar honestamente em qual das 7 igrejas sua vida espiritual atual se enquadra. Você perdeu tragicamente o primeiro amor apaixonado que tinha no início da conversão genuína? Está enfrentando corajosamente perseguição crescente, mas permanecendo inflexivelmente fiel ao Senhor, apesar do custo? Está transigindo perigosamente com o mundo caído e tolerando covardemente falsos ensinos destruidores? Tem externamente nome religioso de vivo, mas está internamente morto espiritualmente como cadáver? Está aproveitando fielmente portas abertas divinamente, apesar da fraqueza humana evidente? Ou está morno espiritualmente, autossuficiente orgulhosamente e cego tragicamente para sua miséria espiritual desesperada? O chamado urgente de Cristo é absolutamente claro, sem ambiguidade. Seja vencedor fiel, perseverando até o fim. Em cada carta profética específica, Cristo promete generosamente recompensas eternas específicas aos vencedores fiéis. Aqueles que ouvem atentamente sua voz, se arrependem profundamente de pecados, perseveram fielmente nas tribulações e vencem completamente até o fim glorioso. Os vencedores prometidos não são super-heróis espirituais com força própria, sobrenatural impressionante, mas cristãos genuínos, autênticos, que pela graça soberana de Deus permanecem fiéis apesar de fraquezas humanas. Eles comerão deliciosamente da árvore da vida no paraíso eterno restaurado de Deus. Não sofrerão absolutamente dano algum da segunda morte, que é o lago de fogo eterno. Recebem preciosamente maná escondido celestial e pedrinha branca com um novo nome, revelando intimidade especial. Têm autoridade delegada sobre as nações, reinando com Cristo no milênio vindouro glorioso. E recebem a estrela da manhã, que é o próprio Cristo em esplendor glorioso. São feitos permanentemente colunas no templo eterno de Deus, jamais saindo dali. E recebem solenemente novo nome gravado, revelando identidade eterna transformada completamente. Sentam-se vitoriosamente com Cristo em seu trono, compartilhando autoridade real sobre toda a criação restaurada. Estas promessas gloriosas não são universalmente para todos que professam cristianismo nominal superficial. São exclusivamente para os vencedores fiéis que perseveram até o fim, apesar de tudo. E vencer biblicamente não significa a ausência completa de batalhas espirituais intensas, mas vitória consistente nas batalhas através do poder de Cristo. Não significa ausência total de tentação pecaminosa sedutora, mas resistência vitoriosa à tentação através do Espírito Santo. Não significa ausência de perseguição dolorosa por causa de Cristo, mas fidelidade inabalável na perseguição até a morte, se necessário. O Espírito Santo hoje está falando claramente às igrejas contemporâneas, assim como falou poderosamente no primeiro século. A pergunta penetrante é: você tem ouvidos espirituais aguçados para ouvir atentamente o que ele está dizendo? Ou está completamente surdo espiritualmente pela sedução barulhenta do mundo que distrai constantemente? Pelo barulho ensurdecedor das atividades religiosas incessantes que ocupam todo o tempo sem produzir fruto eterno? Pela arrogância cegante da autossuficiência orgulhosa que não reconhece necessidade desesperada de Deus? O tempo profético disponível é extremamente curto
e se esgotando rapidamente a cada segundo que passa. A noite escatológica vem inexoravelmente quando ninguém pode trabalhar mais para o reino. As oportunidades preciosas de arrependimento genuíno não durarão indefinidamente para sempre e eternamente. A paciência longânima de Deus tem limites claros revelados nas Escrituras que eventualmente se esgotam. O candelabro de Éfeso pode ser definitivamente removido, encerrando o testemunho daquela igreja. Sardes pode ser pega completamente de surpresa quando Cristo vier como ladrão inesperado na noite. Laodiceia pode ser violentamente vomitada da boca de Cristo com repulsa nauseante absoluta. Mas também há esperança maravilhosamente gloriosa para os que se arrependem genuinamente e vencem fielmente. Esmirna perseguida receberá a coroa preciosa da vida eterna que jamais murcha ou perece. Filadélfia fiel será sobrenaturalmente guardada da hora terrível da provação vindoura sobre o mundo inteiro. Os vencedores fiéis reinarão gloriosamente com Cristo por 1000 anos no milênio restaurador e por toda a eternidade sem fim no estado eterno perfeito que jamais termina. A escolha crucial é exclusivamente sua e determina destino eterno. Você pode continuar confortavelmente na mornidão medíocre que nauseia a Deus Santo, na transigência perigosa que destrói testemunho cristão e vida espiritual, na religiosidade morta externa que impressiona humanos, mas não agrada a Deus onisciente, na tolerância pecaminosa que aceita erro destruidor sem confrontação necessária. Ou pode se arrepender profundamente com quebrantamento genuíno de todo o coração arrependido. Voltar radicalmente ao primeiro amor apaixonado que caracterizava o início glorioso. Guardar zelosamente a palavra sem distorção conveniente que agrada cultura caída. Permanecer inflexivelmente fiel até a morte, se necessário, pagando qualquer preço. Cristo Jesus está literalmente à porta do seu coração, batendo persistentemente e pacientemente, buscando entrada. Ele não invade violentamente, forçando entrada contra a vontade humana rebelde, mas convida graciosamente, respeitando o livre arbítrio dado por Deus. Se você ouvir claramente sua voz suave, chamando através do Espírito Santo, e abrir voluntariamente a porta do coração, permitindo entrada completa, sem reservas egoístas, ele entrará triunfantemente em sua vida, trazendo transformação radical completa. E ceará intimamente com você, compartilhando comunhão profunda que satisfaz alma faminta. Intimidade pessoal, transformadora, não mera religião ritualística vazia. Comunhão genuína, não apenas atividades religiosas mecânicas, relacionamento vivo, não conhecimento teórico morto. Isto é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo deseja apaixonadamente de cada um. Não performance religiosa teatral, impressionando humanos observadores, mas intimidade genuína, transformadora, que revoluciona completamente tudo na vida. Sentinelas fiéis vigilantes, o chamado profético é extremamente urgente e não pode ser adiado. Examine cuidadosamente sua vida atual à luz penetrante destas 7 cartas proféticas. Identifique honestamente onde você está espiritualmente neste momento presente, sem auto-engano perigoso. E onde Deus quer que você esteja, conforme padrão bíblico revelado claramente. Arrependa-se profundamente do que precisa ser arrependido, confessando pecados específicos completamente. Abandone radicalmente o que precisa ser abandonado, cortando sem piedade tudo o que ofende a Deus. Busque desesperadamente o que precisa ser buscado com toda a intensidade de alma faminta. O tempo crucial é exatamente agora, sem possibilidade de adiamento seguro. A hora decisiva é precisamente esta, sem garantia de amanhã. Não endureça tragicamente seu coração contra o chamado gracioso de Deus que salva.
Não feche obstinadamente seus ouvidos espirituais contra a voz suave do Espírito Santo. Não ignore perigosamente o chamado urgente ao arrependimento, que pode ser a última oportunidade. As 7 igrejas proféticas do Apocalipse não são simplesmente história antiga e irrelevante distante. São espelho profético extremamente preciso da igreja contemporânea de hoje, revelando condições reais. E a mensagem cristalina é absolutamente clara para quem tem ouvidos aguçados. Quem tem ouvidos espirituais, ouça atentamente o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, fiel, perseverante, Cristo darei generosamente recompensas eternas, gloriosas, inimagináveis. Seja vencedor através do poder de Cristo operando em você sobrenaturalmente, não através de força humana própria insuficiente. Cristo Jesus está voltando iminentemente em glória indescritível para buscar sua noiva preparada. E a pergunta penetrante que ele fará não é: quantas atividades religiosas impressionantes você fez acumulando obras? Quantas pessoas conheciam seu nome, respeitando sua reputação fabricada? Quão grande, numericamente, era sua igreja institucional organizada? A pergunta crucial será: você me amou verdadeiramente de todo o coração, acima de tudo? Você guardou fielmente minha palavra sem distorcer para conveniência pessoal? Você permaneceu inflexivelmente fiel, mesmo quando custou absolutamente tudo o que possuía? Que possamos todos nós, pela graça soberana e poder transformador de Deus, ser encontrados completamente fiéis. Quando Ele vier subitamente nas nuvens com poder e grande glória buscando sua noiva, que sejamos definitivamente contados entre os vencedores fiéis, que receberão galardões eternos. Não entre os mornos repugnantes que serão vomitados com náusea divina. Não entre os mortos religiosos que tinham nome, mas não vida genuína. Não entre os transigentes perigosos que fizeram aliança fatal com o mundo caído. Mas entre aqueles especiais que ouviram atentamente a voz do Espírito Santo falando. Se arrependeram profundamente com quebrantamento genuíno de coração contrito. E venceram gloriosamente pela fé em Cristo Jesus até o fim vitorioso. Para que possamos todos ouvir as palavras mais doces e gloriosas que um servo fiel pode ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, que permaneceu leal até o fim. Entra agora no gozo eterno do teu Senhor. Que o Espírito Santo soberano use poderosamente estas verdades proféticas, reveladoras, para trazer convicção profunda de pecado, arrependimento genuíno que transforma vidas completamente e transformação radical que glorifica a Deus eternamente. A igreja contemporânea precisa urgentemente acordar do sono mortal da mediocridade religiosa. E a hora decisiva é exatamente agora, sem possibilidade de adiamento, porque amanhã pode ser tarde demais. Sentinelas fiéis da última hora permaneçam inflexivelmente firmes na fé, sem vacilar jamais. Vigilantes constantemente, sem adormecer no posto de guarda crucial. E absolutamente fiéis até a morte, se necessário, pagando qualquer preço exigido. Até que ele venha gloriosamente nas nuvens, buscando sua noiva preparada, esperando ansiosa. Maranata, com urgência profética. Ora, vem logo o Senhor Jesus, trazendo redenção final completa.